Dito isto, vamos começar o nosso encontro número... Olha quem chegou, Lu Zanella! Tá chegando. Oi, Lu! Oiê! Tudo bem, gatona? Seja bem-vinda! Uhul! Então, hoje é um dia bem difícil nessa leitura, né? Assim, 3 capítulos: ódio, estar com a razão e psicopatia. 3 capítulos pesados que a gente vai se debater dentro deles um pouco, eu acredito. Então, hoje quero ouvi-los participar muito, porque eu acho que muitas das, não conclusões, porque não, justamente esses 3 capítulos não são sobre conclusões, né? Mas sobre estar aberto à diferença, à diversidade, enfim, aquilo que a gente ainda não sabe. Então, hoje eu vou facilitar, a Georgia vai fazer o resumo para a gente, antes da gente começar. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao encontro, eu acredito que número 7, né, dessa nossa jornada do Charles Eisenstein. Georgia, é com você, meu bem. Oi, Simone, tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos na força do ódio e estar com a razão e a psicopatia hoje. E eu vou começar trazendo um pouquinho aqui desse primeiro capítulo ali que a gente leu, né? O primeiro dessa pegada agora, com um trechinho aqui da página 206, em que o Charles coloca: é um desafio permanecer fiel ao que servimos sem transformar em vilões aqueles que não servem à mesma causa. Então, ao longo desse capítulo, né, ele trouxe essa questão do ódio como isso, né? A gente, de repente, adota um determinado posicionamento ou tem uma determinada ideia e passa a colocar nesse contexto de mal, né, aquilo que não bate mais, digamos, com aquilo que a gente acredita. Então, você acaba fortalecendo o que ele já trouxe nos outros capítulos, que seria esse lugar, né, de sempre colocar as coisas entre o bem e o mal, né? Aí ali na página 208, ele retoma um pouco, que eu acho que a gente já debateu bastante na edição passada, né? Sobre essa questão desses delírios hipócritas, que se nós estivéssemos nessas situações que essas pessoas, né, estão nesse momento, relacionando a questão dos bilionários, ou enfim, dos governantes, nós também agiríamos provavelmente da mesma forma, né? Uma hipótese que ele coloca, porque estaríamos dentro daquele contexto, inseridos naquele núcleo. Então, essa questão do bem e do mal, ela varia de acordo por onde a gente está percorrendo e também com base nas nossas narrativas e no nosso contexto, né? Aí ele coloca esse discurso aqui: os ataques pessoais ad hominem buscam desacreditar a mensagem, desacreditando o mensageiro. Uma tática quase que se fundamenta no discurso do disposicionismo, de que as pessoas dizem maldades porque são más, né? E aí ele vai falando dessa questão que a gente vai girando sem parar esse carrossel de culpa, né? Que a gente vai estabelecendo isso e vai girando e a gente quer culpar o outro por essa responsabilidade, eu estou fazendo a minha parte, e aí vai gerando e vai fortalecendo esse tipo de discurso relacionado, né? Ao ódio mesmo, ao que seria esse ódio, né? Então, ele fala aqui: realmente, para ser um ativista eficaz, é preciso um ativismo interior em igual medida. Então, vai para uma linha, né, de que é preciso uma paz genuína e profunda, né, dessa conexão, de novo, que ele vai trazer com esse princípio de manter esse coração pacificado, né? Ele já começa a trazer, assim, para esses últimos capítulos, essa ideia de que a resposta está nesse alinhamento que nós temos que ter com o nosso interior para que a gente consiga ir para esses caminhos relacionados à defesa daquilo que a gente acredita que é esse futuro. E no capítulo seguinte, que é o Estar com a Razão, ele coloca uma coisa que já logo no começo, em que ele aponta que a gente tem uma necessidade psicológica não satisfeita da autoaprovação.
Então, o tempo inteiro, né, a gente está nesse lugar dessa autoaprovação, buscando essa autoaprovação, e por isso a gente quer, na verdade, estar com a razão, né? Então, ele coloca aqui na página 212, se seu ativismo, seja pela mudança social ou para que sua família adote uma dieta mais saudável, provocar hostilidade, isso pode estar espelhando uma discórdia interna. Então, muitas vezes, essa questão de estar com a razão é a partir do momento que eu mudo de forma significativa a minha vida, eu começo a também olhar para os outros e... Perdão, gente. Você está gerando uma hostilidade nele, Georgia. Ele está apenas refletindo seu mundo interior. Não, ele tá procurando o brinquedo dele, bem doido. Desculpe, mas assim, essa questão de querer convencê-lo, porque é uma situação em que você assumiu e acha que a tua vida melhorou a partir daquela perspectiva, então você quer começar a convencer as pessoas de elas seguirem nessa linha também, né? Não somente que isso como que eu posso colocar? Isso não é suficiente se é só para você, né? Você precisa convencer as pessoas que você está com a razão e que elas deveriam mudar a vida, e daí o planeta inteiro ia mudar por conta dessa situação. Então, ele vai muito para esses exemplos, né, relacionados ao ativismo, porque o ativismo muitas vezes acaba percorrendo para isso como um ponto cego, né, que não consegue observar como é necessário dialogar e abrir espaços, compreender todos os contextos, não justificando, né, toda a exploração e toda a situação que a gente tem. E ainda assim, nessa questão de estar com a razão, quando a gente vai para esse lado, a gente está sempre buscando por essa questão de querer derrotar o mal, né? Então, a gente está querendo dizer que tem um papel que é mal, um papel que é bom, e aí a gente continua entrando nessa mesma narrativa da velha história, de querer colocar esses dois lados e falar que a partir do momento que todo mundo mudar suas atitudes, o mundo também vai mudar, mas a gente também só continua querendo mudar os outros e estar com a razão. E aí vem o capítulo da psicopatia, ali na abertura, né? Onde ele coloca que somos fundamentalmente o mesmo ser olhando o mundo através de muitos pares de olhos. E ele volta muito sempre para essa questão, que eu acho interessante nesses últimos capítulos, né? De conectar isso, como a gente sempre olhar para o outro também, sempre olhar para as pessoas e perceber que, às vezes, em alguns determinados contextos, a gente vai estar passando por aquela situação e vai tomar uma decisão similar, né? E a gente está sempre naquela onda do julgamento, no ódio, em que a gente consegue pôr esse olhar em relação ao outro quando a gente observa, mas quando a gente está na ação, muitas vezes a gente não consegue se perceber. E a psicopatia também coloca isso, né? Então, ele coloca aqui, e invoquei o princípio da dádiva de que estamos todos aqui a fim de contribuir com nossos dons para algo maior do que nós mesmos, e que jamais estaremos satisfeitos enquanto não nos fizermos. E aí ele caminha dentro desse capítulo aqui falando muito sobre essa questão desses sentires que, né, nós temos diminuído em relação ao que a sociedade diz como que a gente deve agir. Então, a partir disso, a gente minimiza aquilo que são as nossas sensações. Isso faz com que a gente tenha essas psicopatias exacerbadas da sociedade, quando todos temos algum nível de psicopatia também, né? Então, também, de novo, o que a psicopatia ela foi colocada? Ela se transforma no termo cientificamente sancionado para designar uma pessoa malvada. Então, você considera um psicopata quando a pessoa está dentro dessa, né, você enquadra isso dentro desse rótulo, né? E isso vai muito também no início desse capítulo, quando ele aborda a questão dessa onipresença da insegurança. Então, isso também é uma forma e quase que um mecanismo de defesa da gente estar sempre buscando formas de subverter aquilo que está atrapalhando a gente de alguma forma. Então, as questões manipulativas em relação à sociedade, né? A como a gente tira vantagem em relação às coisas. E aí ele mesmo traz o exemplo dele, né? Que eu acho interessante ele citar, assim, ele se colocar como um psicopata, por tudo que ele passou pela infância ali, entender que pela observação ele começou a perceber que ele também está ali dentro desse núcleo e que todos, na verdade, estamos de alguma forma, né?
E que isso não impede que, em alguns momentos, a pessoa tenha uma extrema generosidade, mas que isso também não impede que ela possa ter esse lado, né? Ele não vai colocar aqui como perverso, enfim, mas seria nessa ideia, né? Nessa lógica. E essa questão da psicopatia, ele também coloca aqui como muito o fato de buscar essa questão do se sentir vivo, né? Da pessoa, ela literalmente ter algumas atitudes por conta de ela querer se sentir viva. E aí, tem vários exemplos aqui que ele traz de observações que ele teve de pessoas, né, e situações, e ele coloca aqui que a sociedade, ela nos torna artificialmente pequenos para que caibamos em suas caixas, um projeto do qual nos tornamos cúmplices. E assim a gente acaba indo ocupar vagas, cumprindo funções e fazendo tudo isso, não alinhado a essa perspectiva que ele traz aqui já no encerramento do capítulo, falando em relação aos nossos corações, né? Queremos encontrar um modo de abrir as comportas do coração. Na verdade, essa é a tentativa que a gente está fazendo, né? E nessa angústia, nessa agonia de não conseguir chegar nesse lugar, a gente continua indo para caminhos que anestesiam, né? Como talvez a questão do ódio, como a questão de estar com a razão, e a gente acaba não entendendo porque, no fundo, está todo mundo perdido, né? E acredito que é isso, Lua, com você agora. Oi, gente. Oi, meus psicopatinhas, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer umas 3 respirações aí, que eu fiquei um pouco aflita de ouvir tudo isso. Então, vamos, todo mundo com a coluna ereta um pouquinho, se assentando aí, muda a bundinha de lugar, fecha os olhos, inspira pelo nariz e expira pela boca, soltando, 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 soltando. Inspira pelo nariz e expira pela boca, soltando. Uma última vez, inspira pelo nariz e expira pela boca, soltando, soltando, soltando. E aí vamos abrir os olhos. Então, temos muitas coisas para a gente falar, porém, eu queria começar pelo começo, né? Ele abre esse capítulo do ódio falando sobre essa questão de quando a gente humaniza um oponente ou aquela pessoa que a gente atribui, né, esse caráter de mal, isso pode ser desafiador para os nossos aliados que ainda habitam a história do ódio, né? E essa é uma coisa que a gente vê muito frequentemente, quando a gente vem falar e dizer não, essa pessoa que está sendo racista, né? Quando a gente tenta humanizar essa pessoa, vou dar um exemplo aleatório, muitas vezes a gente é extremamente criticado, né? Ou quando a gente tenta trazer uma perspectiva que não seja a perspectiva do ódio. E aí ele fala, eles poderão interpretar a nossa visão como fraqueza ou traição. Como você pode desculpar essas pessoas? E aí, ao longo do capítulo, ele vai trazendo, como a Georgia falou, essa separação entre as ideias e a pessoa, né? E quão desafiador é isso, separar as ideias da pessoa, aquilo que ela professa, daquilo que ela é. Ou se a pessoa é malvada, aquilo que ela traz também é malvado. Então, a gente tem diversos exemplos nesse nosso tempo de a gente não pode ler o Gandhi, porque algumas pessoas trazem que o Gandhi molestava crianças, né? Ou a gente não pode... o quanto isso é complexo, é que eu não estou fazendo uma apologia a nenhuma dessas coisas, e nem o Charles, ao longo dos capítulos, também faz. Ele diz que as atitudes precisam ser condenadas, né? Que aquilo que é feito, que é prejudicial, precisa ser condenado, mas que a principal transformação ela está no próprio sistema, né? E que a gente alimentar esse sistema com mais ódio, a gente só está reforçando, e o quanto isso é complexo e difícil. E aí eu queria abrir para a gente começar a partir desse lugar, né? Como é que vocês sentem isso? Vocês se sentem arrepiados quando eu me sinto? Só de falar essas coisas que eu falei aqui, eu me sinto assim, arrepiadíssima, né? Porque, ao mesmo tempo, é inaceitável que a gente siga balizando, dando sustentação para algumas atitudes, mas como separar essas atitudes de quem age
né? E como é que essas pessoas precisam ser tratadas para que a gente quebre esse ciclo de ódio? E o que, que existe para além do bem e do mal, né? Nossa, para mim, essa é a grande pergunta. Assim, o que existe para além do bem e do mal? Isso é uma coisa que o Charles traz muito, o Baio traz muito, né, no trabalho dele, assim, do quanto a justiça e a bondade às vezes ficam no caminho da transformação, né? E aqui o Charles, nesse capítulo, também vai falar disso, né? Dessa coisa, dessa ideia do bom e do mal, e como isso, em algum aspecto, também dificulta a transformação que a gente precisa promover. E aí eu vou abrir para a gente falar um pouco sobre isso. Por favor, levantem as mãozinhas e me deem as perspectivas de vocês. Giane. Eu preciso falar porque, né, eu venho do lado do direito e toda essa questão da justiça aí, né? E tem tudo a ver, assim, né? Tipo, escutar e ler e falar sobre isso. Então, o que eu acho, assim, para contribuir aqui hoje, é que é muito a parte ali que ele fala sobre o espelho da própria violência, né? Então, eu acho que nessa narrativa ali da velha história que traz, a gente só consegue enxergar o bem e o mal porque é um discurso tão reforçado através de toda a história da humanidade, assim, né? Visto assim pela questão de guerra, conflitos. Então, em algum ponto, isso foi ali colocado como tipo, o ser humano está sempre em conflito com o outro, e né, é sempre uma relação de amor e ódio, sempre colocando a dualidade das coisas, né? Então, eu acho que a parte complexa de ficar com ódio e saber lidar com ele, assim, é justamente porque a gente fica, a Georgia colocando ali, a gente fica nesse embate, né? Daí usa justificativas, né, para isso, tipo, ao mesmo tempo que você se defende usando, não, mas eu estou fazendo isso em prol daquilo, né? Ao mesmo tempo as pessoas ou se escondem da responsabilidade ou também merecem ser consideradas, assim, é um negócio bem complicado mesmo. Mas eu fiz uma anotaçãozinha aqui também, que é uma onipotência da insegurança, outra frase, outra palavra que ele usa, que eu acho bem isso, assim, tipo, a gente vê que a gente não tem um porto seguro, a gente está muito rodeado de incertezas. Então, achar alguém para culpar e achar alguém para dizer é isso que está dando errado no planeta, nós falhamos por causa disso aqui, e a culpa é deles. É muito fácil, né? Do que trazer isso, o problema para a gente, assim. Isso me lembra muito a própria cultura do cancelamento, né, Jane? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa tendo uma atitude racista, e aí todo mundo cancela ela, e ele fala, né, que quando a gente cancela ou critica profundamente aquela pessoa, o que ela vai fazer é se afundar mais ainda no comportamento que ela já tem para sustentar aquela identidade, né? Ela vai se proteger ao invés de se integrar para um processo de transformação. E aí, ainda nesse ponto que a gente está falando, ele dá um exemplo, né, sobre as críticas que ele recebe em relação ao próprio livro dele, os livros, os textos, né? Ele fala assim: o que quero aqui não é me defender, as críticas têm algum valor, mas o fato significativo é que críticos por vezes dizem: agora tenho que questionar sua mensagem, ou não posso mais em sã consciência endossar sua obra. Isso é alarmante, é alarmante. Certamente não quero que a aceitação de alguém às propostas, digamos, do meu livro dependam da minha própria pureza moral. E eu acho também, eu acredito que essa ideia de bondade, ela também está ligada a uma pureza moral que não existe, né? É uma busca de encontrar essa pureza moral como uma possibilidade, né? Sendo que nós somos feitos tanto dessa sabedoria quanto da ignorância, né? Então tem uma coisa de ir além desse lugar, dessa busca que, para mim, a gente acreditou por conta da filosofia ocidental, e aí eu falo eu, que sou uma pessoa, né, que estou em formação em filosofia,
e que as universidades trazem muito mais uma filosofia ocidental para a gente, né? Aristóteles, a base, Sócrates, que tem uma cosmovisão da busca pela pureza, bondade, tarará, tudo que vai depois se reforçar na Revolução Francesa, da igualdade, que são valores éticos que a gente deve buscar, mas o quanto essa busca pela pureza ela não oprime as outras dimensões do nosso ser, que fazem com que isso que a gente jogue para o tapete se manifeste de maneira tão forte na nossa sociedade, porque a gente não incorpora e não integra essas outras questões, né? O medo, a tristeza, a vergonha, várias das coisas que ele traz no livro, inclusive, né? O ódio, a raiva. E aí vão ter, enfim, vários estudiosos de psicanálise que vão falar da importância da gente integrar essas coisas, até para lidar com elas, né? Enquanto mais alguém resolve levantar uma mãozinha aí, eu vou um pouquinho mais adiante nesse capítulo, em que ele fala: espero que você considere minhas ideias pelos méritos dela e não os meus. E o quanto isso é o que a gente chama de consistência na sociedade, né? Aquele fulano, ele pratica o que ele diz, né? A gente diz que isso é uma pessoa consistente. E aí eu fico pensando que nesse momento de transição que a gente está vivendo, o quanto é difícil a gente praticar o que a gente diz, porque a gente sequer tem linguagem para dizer aquilo que a gente precisa, e a gente está totalmente viciado. E aí, já falei aqui, fisicamente, o nosso cérebro, já Schuma Futuros Decoloniais vai dizer que o nosso cérebro se reorganizou a partir da lógica do consumo. Então, quanto para nós é difícil de praticar no cotidiano tudo aquilo que a gente diz. E por que o que a gente diz perde valor? Porque eu ainda não consigo fazer. Né? Eu vou dizer para vocês que 70% das coisas que eu digo, se não mais, eu não consigo praticar. O futuro possível não existiria se fosse sobre o que eu pratico. Se fosse sobre pureza moral, se fosse sobre atingir esses objetivos antes de poder falar sobre isso. Mas eu sinto que o que eu falo, ele coletivamente nos permite trabalhar isso. E talvez os 100% não seja o 100% da Luana, seja a junção do 10% da Luana com 10% do Gut, com 10% do Ian, com 10% da Fernanda. Talvez aí a gente faça essa pureza, essa bondade que a gente está buscando. Entende? Então, e eu falo sobre isso assim, sem vergonha nenhuma, porque ontem, inclusive, eu estava na formação da pedagogia dos gestos, e a Vanessa Andreotti estava falando da importância da gente ter consciência das contradições em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, porque a contradição está presente o tempo inteiro na transformação. Essa ideia da pureza moral, ela não nos ajuda nesse momento, porque ela não vai permitir que nós dialoguemos, justamente por conta da diversidade de mundos. Então, bem, eu vou deixar a Georgia falar enquanto eu olho mais algumas coisas aí, vocês também criam um pouco mais de coragem. Vai, Georgia. Agora nem me deu tempo de encontrar a parte aqui, mas hoje, né, eu falo para todo mundo aqui, depois que terminar, vai lá assistir a Flecha, porque a Flecha hoje falou muito sobre essa questão do consumo e toda, assim, muito, muito relacionado a esses capítulos aqui que a gente está falando. E o Krenak trouxe uma frase que me marcou muito, assim, que falou que muitas vezes a gente fica nessa onda das escolhas, né? Eu escolhi ser assim, eu estou fazendo isso por conta disso, né? Eu vou decidir virar vegetariana, por exemplo. E aí você tem que entender que no conceito que a gente tem, né, no planeta Terra, como ele é formado, uma parcela são escolhas, e quantas outras partes não são esses atravessamentos todos que a gente passa, né? Então, assim, compreender também que, embora nós possamos tomar decisões, e toda essa transformação que existe dentro, né, do planeta Terra, ela também faz parte desse próprio ser, né? Do ser como é que ele é, das coisas como acontecem, sabe? Então, isso, às vezes, eu acho que é aí que entra sempre esses conflitos, né, existenciais e humanos, e acho que passa muito por isso que a Lua falou, porque realmente a gente tem uma formação aqui muito vinda dessa ideia greco-romana, assim mesmo, em que o homem se torna o centro de tudo, e aí você passa a ter uma percepção de que nós somos, né, a representação divina. Então, se somos a representação divina, vamos tomar posse de tudo aquilo da forma como a gente acha.
E, no fundo, a gente passa a desconsiderar muita coisa que está correlacionada a essa realidade, né? Então, acho que era mais ou menos isso, assim, que eu pensei aqui quando falou, que vai além dessas escolhas, né? Que a gente tem muita coisa envolvida, não só aquilo que a gente... Sim, antes de passar a palavra para a Giane, eu queria, que acho importante reforçar, ele diz aqui uma parte, ele está falando, quando lançamos mão de floreios retóricos, como a culpa é dos banqueiros folgados que não ligam a mínima para o sofrimento do homem comum ou para a degradação ambiental, também estamos nos expondo ao ridículo diante dos banqueiros, que, como a maioria dos seres humanos, na verdade, gostam de outros humanos e do planeta. Se queremos chegar a eles, nosso modo de articular o problema precisa evitar imputar a eles a maldade pessoal, embora descrevendo de forma impiedosa a dinâmica do problema, né? Que é isso. Ao invés de culpar as pessoas porque elas não são veganas ainda, porque elas não separam o lixo, da gente olhar para o problema e para o sistema que provoca o problema, né? Por isso que o foco da transformação cultural é tão importante. Mais do que acusar um outro porque ele não age como nós agimos, porque isso talvez seja só querer estar com a razão, é tentar buscar as raízes mais profundas, né, das nossas crenças coletivas, para que a gente possa caminhar em direção a isso. Giane. Emendando um pouco ali no que a Jorge também trouxe, Lua, uma coisa que, assim, né, eu sou vegetariana e às vezes eu converso sobre esse tema com meu namorado que não é, e ele fala assim, você já parou para pensar que talvez o fato de você decidir não comer carne, tipo, não vai mudar em nada esse planeta, ou coisas assim, sabe, essas provocações, e é um pouco disso, eu acho, assim, para o pessoal no ativismo e tal, as pessoas têm que parar para pensar assim, o planeta vai mesmo mudar com essa minha atitude? E se não mudar, tá tudo bem? Eu posso ficar com essa pergunta, tipo, eu vou continuar verídica com essas minhas crenças, né? E daí entra muito no lance do julgamento ali, né? Porque você vai julgar o outro que não é, só que você, justamente, esse olhar que você falou, Lua, você não vai estar olhando todo o contexto, você só está dizendo assim, você não pode ser assim, né? Mude. Não está analisando qual é o contexto da pessoa e se ela é má ou boa por essa atitude ali singular, no caso ali, o exemplo vegetarianismo, assim. E tá tudo bem, né? Exatamente isso, é assumir que você vai ser contraditório, você vai ter umas atitudes legais e outras nem tão legais, nem todo mundo é sempre bacana o tempo todo, né? E também uma frase que eu escutei em outro momento, em outro lugar, assim, que assim, uma preocupação muito grande é se tem alguém falhando, tipo assim, no planeta, alguma coisa assim, né? Se tem coisas ruins acontecendo, nós temos que entender que isso é nossa responsabilidade também, né? Eu estou estudando sempre no campo agora da criminologia e do direito penal, e é muito fácil as pessoas falarem, essas pessoas têm que ser presas. Mas é difícil assumir que se uma pessoa está sendo presa, não é só aquela pessoa que errou, né? Tem alguma coisa no social ali também. Então, é algo assim que eu tenho me aprofundado, e esses três aí foram, assim, muito ótimos, e ao mesmo tempo que angustiantes, assim, mas trouxeram muita luz para o que eu já venho pesquisando, assim, e é bem nessa linha que o Charles traz, assim, de que da psicopatia, então, eu vou falar mais para frente, mas tem muito. Boa. Ingrid. Oi, gente, boa noite. Eu tô sem fone, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então, tá. A primeira coisa, assim, que toda vez que eu pego esse livro para ler, eu lembro, assim, fico pensando, eu tenho que levar isso, é que ele me lembra muito um poema da Adrienne Rich, que fala sobre um naufrágio. E aí ela vai contando no poema, né, como ela faz para chegar até esse naufrágio, assim. E aí tem uma frase até que ela traz que diz assim, que ela não tá ali para poder ouvir a história, para ouvir o mito, né, sobre o naufrágio, para ouvir a história de como aquilo aconteceu. Que ela está ali para ver o naufrágio em si, então ela está ali para ver os destroços, né, e para percorrer em volta daquilo. E isso me leva muito para esse lugar das sombras, assim, porque todo o caminho e todo o percurso dela é muito ela sozinha com uma lanterna e uma câmera, né, contando ali no poema.
Isso me faz pensar muito no quanto esse livro fala isso pra gente, né? Vá até onde é muito profundo, vá até essa escuridão, e tu vai ter que ir sozinho, por mais que a gente esteja aqui em grupo discutindo isso, né? Eu sinto muito ele dizendo isso, tu tem que ir sozinho, porque essa sombra é tua, e aí tu vai enxergar ela na sociedade, assim. E outra coisa que eu fico pensando muito, isso é algo assim que eu morro de medo de falar para as pessoas, porque como a Lua colocou no começo e como a gente lê aqui com o Charles, ele trazendo essa coisa das pessoas acharem que a gente está concordando com aquele que faz aquilo que a gente não concorda, né? E eu penso muito no nosso país, no nosso presidente, assim. Penso bastante no quanto que a gente fala que ninguém é Messias, né? Uma pessoa sozinha, ela não é capaz de salvar a sociedade. Então, eu penso como que uma pessoa sozinha é capaz de acabar com uma sociedade, né? Acabar com alguma coisa. E me leva muito para esse lugar mesmo, dessa briga, assim, de sombra e luz, bem e mal, de ficar pensando como que alguém pode ser só o mal, né? E de pensar o quanto que essa pessoa não precisa ser humanizada, não porque o que ela faz não é errado, mas porque se ela está ali e se de alguma forma ela incomoda tanto a gente, é porque a gente está se vendo nela, né? E aí que eu vejo que eu penso muito nisso, no quanto que uma vez eu escutei assim, que o nosso presidente, ele de alguma forma serviria a luz, isso de forma espiritual, né? E eu comecei a questionar, meu Deus, como, sabe? Porque tá difícil enxergar isso. E aí eu comecei a pensar no que é luz, o que é esse conceito de bem, né? O que traz desse lado, assim. E no quanto que para mim isso significa informação. Então, luz é informação. Luz é enxergar o que está no escuro. E o que eu sinto que ele traz é muito assim, olha o que está no escuro, que o Brasil é racista, somos negacionistas, a gente, infelizmente, é egoísta. No lugar dele, como diz o Charles, provavelmente faríamos o mesmo se tivéssemos a educação dele, se fôssemos um homem branco. Então, eu fico pensando assim, de muitas formas, ele traz sim a luz, né? Porque permite a gente enxergar isso, né? Não que seja uma pessoa que esteja agindo de forma correta. Então, eu penso que essa pessoa também merece ser humanizada, né? Então, não dá para a gente colocar nesse lugar de que eu fico sempre, eu penso, eu não tenho uma resposta para isso, sabe? Eu fico pensando assim, gente, não tem como eu falar, assim, de forma nenhuma que eu concordo, porque são atos horrendos. Mas é isso, assim, que eu penso, sabe? Todos esses capítulos, eles remexem comigo nesse lugar. E eu penso muito nisso, assim, o que a gente ganha quando não condena uma pessoa, né? Quando condena os atos, mas não um ser humano, assim. E quanto que isso nos enriquece como seres, porque o quanto que a gente se enxerga nesse ato, né? E quanto isso move a gente como sociedade. Ai, Ingrid, pelo amor de Deus, Ingrid, eu vou pegar essa tua fala e vou transcrever. Que coisa maravilhosa. Fernanda. Ai, fiquei tocada agora com a fala da Ingrid também, tô até meio confusa. Mas eu ia comentar antes, que eu me senti convocada pelo que a Lua estava falando. Eu sou psicanalista. Na psicanálise, a gente trabalha que uma das primeiras formas que o psiquismo do bebê consegue se diferenciar do mundo e entender que ele é uma coisa e o mundo é outra, é separando, fazendo o que o Freud chama de ego prazer purificado, que ele entende tudo que dá prazer, tudo que é bom sou eu, tudo que é desprazeroso, tudo que é ruim vem do lado de fora. Então essa é a primeira forma de separação que o psiquismo consegue fazer. Eu sou tudo que é bom, tudo que é ruim está fora de mim. E na psicanálise a gente trabalha que justamente um psiquismo imaturo, ele segue fazendo isso ao longo da vida, assim, que a gente chama de um mecanismo projetivo. Tudo que é ruim, tudo que é desprazeroso, ele põe para o lado de fora. Ele diz, isso não sou eu. E tudo que é bom, ele diz, isso sou eu. E um psiquismo que amadurece, ele justamente consegue ir fazendo essa integração de, não é que tudo que é ruim não sou eu. Eu também tenho coisas desprazerosas, eu também tenho coisas ruins dentro de mim. E o Freud mais tardio, assim, de Eros e Thanatos, pulsão de vida, pulsão de morte, ele traz justamente isso, assim, que todos nós temos essa herança filogenética no id, assim, né? E que isso traz coisas destrutivas, coisas agressivas, e o ponto é justamente a gente poder perceber isso enquanto nosso, para poder se responsabilizar por isso. Porque quando a gente faz isso, inclusive em grupos, os grupos começam a fazer isso também, os que funcionam de formas mais regressivas, eles dizem, nós somos os bons e o que é ruim está fora da gente. Nós somos os certos e o que é ruim são os outros.
E para a gente não fazer isso, justamente a gente tem que ter a maturidade de perceber que isso está na gente também, que o que tem de destrutivo está na gente também, poder enxergar e poder se responsabilizar por isso, se responsabilizar por não agir frente a isso, por se responsabilizar por não colocar isso em cima do outro, não colocar a nossa destrutividade em cima do outro, e justamente poder reconhecer que está na gente, que não está só nos outros, não está fora da gente. E eu acho que isso que a Ingrid estava falando é muito interessante, assim, e que o Charles traz um pouco também, né? De como, para poder sair da história da separação, talvez a gente tenha que explorar todos os cantos da separação e expressar todas as possibilidades de separação, para daí poder fazer o caminho de volta, assim, né? Então, eu acho que também concordo, assim, que nos serve a isso, assim, mostrar o que é que tem ali e a gente poder reconhecer que isso está na gente também, porque senão a gente fica na lógica projetiva. Não, eu sou maravilhoso, eu sou certo, eu sou ético, esse cara aí que é terrível, tenebroso, horrível. E não, tipo, ele está mostrando algo que está na gente também, que justamente a gente tem que se apropriar e se responsabilizar, né? E por isso, para agir diferente. Muito bom, Fernanda. Adorei ter uma psicanalista no grupo para analisar a gente, cuidar de nós. Tá todo mundo perturbado da cabeça. Michele, fala pra gente. Ai, gente, eu tô até arrepiada com a fala da Ingrid, também com a fala da Fernanda e Lua, nossa, você é muito maravilhosa no sentido de começar o nosso papo dizendo meus psicopatinhas, porque aí eu me senti assim super acolhida. Sabe que sua fala, Ingrid, me deixa, eu tô toda arrepiada, porque, na verdade, eu estava lendo esses capítulos na segunda e não teve como eu não voltar, procurar esses cantos dentro de mim, sabe? E aí eu fiz um processo aqui, meio que um processo alquímico de trabalhar esse ódio, porque eu acho que a gente tem que fazer processos alquímicos, assim, para a gente tentar chegar numa, sei lá. E eu voltei para 12 anos, assim, durante 12 anos da minha vida eu vivi um mundo corporativo. 4 anos foi em uma instituição bancária e outros 8 anos foi uma indústria. E aí, assim, não quero trazer aqui julgamentos nem nada, fizeram parte de mim, são parte de mim, integrei, mas eu só consegui ontem, inclusive, trazer esse ódio, né, de governo, de presidente. Eu senti ódio dos meus amigos queridos que me ensinaram tanta coisa e alguns que votaram no cara, que defendem, enfim, que eu tô com maior dificuldade de dialogar com eles. Eu tenho me sentido, assim, extremamente só, inclusive, no caminho. E aí eu trouxe tudo isso para o patamar de descer essa galera toda que eu sinto ódio, que eu acho que está errada, descer desse pedestal do ódio e conectei com a minha história, dos ódios que eu senti, das raivas que eu senti, e nos 12 anos, né, de mundo corporativo, que a gente vai criando uma casca grossa e que era isso, lucro, 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 as pessoas são produto, você é um produto, né, essa sociedade que induz, esse sistema que te induz a toda hora e que eu não pegava ainda a narrativa da minha vida para transcender de forma diferente. E eu falei assim, peraí, o que eu tenho de diferente dessas pessoas que eu sinto tanto ódio? Porque os valores que eu tinha eram muito parecidos com com os amigos que hoje eu não estou conseguindo conversar muito bem. E por que eu não estou conseguindo? Porque talvez eu estou me colocando de novo nesse lugar de superioridade, de estar com a razão, de achar, enfim, que eu sou mais ou menos por pensar diferente. E isso eu estou tendo, né, uma batida forte com isso. Eu falo assim para o Fran, para o meu companheiro, ai, Fran, mas meus valores mudaram tanto. E assim, por que eu não estou conseguindo, né? E eu acho que aí ontem eu baixei tudo isso, me senti muito representada na sua fala, Ingrid, né? Quando você fala sobre isso, quando também a Lua traz diversidade de mundos. Cara, eu era essa pessoa, e sou, mas eu era muito mais naqueles 12 anos, que um dos diretores falou assim para mim, a gente tem um carro a 180 km por hora e vai bater, então a gente tem que cuidar, não pode bater. E, cara, no
22 aos 30, não vamos bater esse carro. Então era aquilo pelo lucro, pelo isso e por aquilo, e os meus ódios, e a minha forma de estar com razão. Quando ontem eu reconectei com a minha história pessoal particular, e com o Charles, ele convida muito isso, eu falei, caramba, desce tudo, tá tudo errado. Eu até fui ver o meu comportamento em rede social e falei, cara, eu sou super influenciada às vezes, sabe? Esse papo de que, se você não se posiciona, você está do lado da pessoa. Pelo amor de Deus, não sou eu, Michele, que ali no meu Instagram, sabe? Que eu, Michele, tenho que ficar fazendo isso. Aí eu pirei total. Aí eu fui para psicanálise. Aí, finalizando, aí a Fernanda, maravilhosa. Aí tá, reconecto com tudo isso, baixei a bola. Aí eu amo o Christian Dunker e a Maria Homem, né? E aí eu falei, caramba, para que serve o ódio? O que que é o ódio? Não sei o quê. E aí eu achei umas coisinhas que eu só queria compartilhar para finalizar. Eu gostei muito que o Christian falou, né? Que por que às vezes um casal não se separa ou uma pessoa passa anos e anos da vida dela enlutada? Porque ela não se conecta com o ódio. O ódio é sempre aquele irmão afastado, o irmão que não pode ser sentido, porque é o ódio, né? Esse irmão do amor que não pode ser sentido. E ele fala da importância, que também a Lua já trouxe essa palavra, de integrar isso. E o quanto de viver essa raiva, experimentar o ódio, né, que pode ser gerado pela perda, ou por isso tudo que a gente está vivendo, e por esse outro viés que a Ingrid trouxe, que eu achei maravilhoso, de também uma forma de botar a luz, o quanto a gente precisa ser capaz de admitir esse ódio para que a gente possa diminuir a nós mesmos e diminuir o outro. Ontem eu consegui diminuir, tipo, todo mundo e eu mesma. Eu preciso me diminuir, entendeu? Eu preciso virar ali o pó de novo, para eu conseguir, então, confrontar a realidade. Aí ele fala que quando se confronta o real, a gente encontra o quê? Existe o bem e o mal em mim também. Não sou nem melhor patavinas, não sou. E aí, nessa oposição, a gente consegue ter... Aí, uma coisa que ele fala muito importante, né? Da gente ter em mente que esse ódio, a gente não precisa servir a esse ódio de uma forma conservadora. Que quanto mais eu odeio, mais eles, todos que eu odeio, seguem comigo e mais eu me afundo nisso. Mas a gente pode servir esse ódio a uma visão transformadora, transformativa do que a gente quer. Então, quando eu olho assim para mim hoje, estar, né, nesse momento da minha vida educadora, professora, cara, o campo de atuação da minha sala de aula com as minhas crianças e mais as famílias dela, mais a comunidade escolar, cara, ali é o campo que eu posso brotar, que eu posso fazer, né? Ou quando eu estou aqui nessa comunidade, enfim. E aí ele fala desse ódio que é constituinte, a importância que ele contorna esse eu, né? O quanto é fundamental, que o ódio em si não é problemático, pelo contrário, é a forma como a gente lida, né, com esse ódio, a forma que a gente atua perante ele. Não esquecer que a gente é adulto, nesse sentido de, por exemplo, o outro, ele pode falar coisas que eu acho um absurdo, mas ele tem direito de ser, e a gente não pode esquecer disso. E que a gente tem que dar um jeito de elaborar, simbolizar essas diferentes emoções, né? Essas diferentes pulsões que o ódio gera na gente, para que a gente cuide dos nossos impulsos agressivos. E aí uma coisa só muito legal que a Maria Homem fala, que a gente tem que mais dialetizar, né? Ou não há bem e não há mal, ou eu sou o bem e eu sou o mal. Então, tirar um pouco essa coisa do o outro é o desprazer e eu sou o prazer, né? O outro é o mal, eu sou o bem. E aí, para finalizar, o Dunker finalizou assim: ao mesmo tempo, o ódio é uma maneira de se fazer existir, de criar voz onde só tem deserto, demarcar o real que não se consegue produzir por outra via e por outra maneira. E mesmo assim, sempre olhar esse como. Então, olha, gente, está sendo tipo um retiro para dentro aqui, tá? Tá Muito maravilhosa, Michele! Obrigada! Nossa, te ouvindo falar e lendo essas coisas do Charles, me vem muito essa coisa da complexidade, né? Do quanto a gente estava na infância de uma visão de sociedade, né?
Porque, assim, como que a gente acreditou nessa ideia durante tanto tempo, sabe? Assim, eu fico me perguntando, será que a gente acreditou? Será que só eu que acreditei que isso era assim? Às vezes eu fico me perguntando, sabe? Porque é muito mais complexo, precisa caber, como tu falou, o ódio tem uma função de contorno desse eu, assim como todas essas outras emoções, sentimentos, sensações, pensamentos, né? E pelo menos eu fui educada a jogar para baixo assim do tapete todas, não, você não pode sentir ódio, você não pode sentir raiva, você não pode, a gente não pode tantas coisas, né? Isso faz com que a gente seja analfabeto nessas coisas, né? Então, por exemplo, falar sobre o ódio, essa permissão que a Michelle deu na fala dela de que a gente pode sentir o ódio, isso não é assustador para vocês? Eu ouço, para mim é muito assustador, assim, como assim eu posso sentir ódio, sabe? Então, eu acho que a gente está num lugar muito de alfabetização mesmo, né? Sobre o que nós somos, quem nós somos, como nós somos no mundo. Então, Renata, você está aí? Estou com internet fraca, então mais uma vez vou ficar sem o vídeo. Bom, eu acho, nossa, é muito gostoso ouvir vocês todos falando. E na fala da Ingrid, eu lembro que na eleição, né, na última eleição presidencial, eu estava fazendo terapia. E eu estou ainda, né, mas naquele momento eu também estava. E aí eu lembro que eu, né, estava muito movida com tudo isso e vendo várias pessoas que eu nunca imaginei que iriam votar no Bolsonaro, tudo, votando, e aquela coisa toda que foi, né, as pré-eleições. E foi muito interessante, porque ela me ajudou muito a ver quem que era esse carrasco que estava dentro de mim, né? O que eu achava que essa figura desse presidente iria causar na minha vida e aonde que estava isso dentro de mim, esse repressor, esse carrasco, e foi, nossa, é isso, né? Essa coisa de trazer à luz. Ele acaba trazendo à luz para várias coisas que estavam nas sombras, inclusive que estavam na sombra dentro de nós, né? E o ódio. E aí o Charlie traz uma coisa que foi um tapa, assim, ele falando que a gente junta com o nosso grupinho, né? Então a gente junta com o nosso grupinho, e aí eu já pensei logo no Clube do Livro e outros grupos que eu participo, tipo, ai, agora, olha aqui como a gente é muito legal, olha como... E às vezes, né, e deixa de lembrar essas figuras, e eu fico imaginando esse grupinho, que é um grupinho que pensa oposto a nós, ou que pensa de outras maneiras em alguns âmbitos, o quanto eles olham para pessoas como nós também e falam, tipo, ah, esse bando de hippie, bando de esquerdista, é tudo burro, é tudo não sei o quê. E, nossa, foi um tapa, assim, de tipo, meu Deus, né? Não é porque eu estou em um lugar que ressoa comigo e que está todo mundo falando a mesma linguagem, que necessariamente é a verdade, a única verdade, ou que eu estou certa, né? A gente sair desse papel, dessa dualidade é treta, né? De, tô certa, tô errada, tô... Aí o meu clubinho, que é o mais legal, e aí a gente fica nessa guerra, então foi um tipo, como a Michelle disse, dá uma diminuída aí, né? Dá uma descida desse pedestal aí, e vamos entender todas essas facetas que nós temos. Então, foi bem forte, realmente, esses 3 capítulos. Muito, muito bom. Obrigada, Rê. Então, vamos para o capítulo do estar com a razão, já que a Rê também puxou essa coisa, né? E ele abre o capítulo com uma frase do Goethe, que fala: o modo como você vê as pessoas é o modo como você as trata. E o modo como você as trata é o que elas se tornam. Então, do quanto é uma profecia autorrealizável também a forma como a gente julga o outro e coloca ele na posição em algum aspecto, a gente só está buscando ter razão no final das contas. E aí, como a gente trata ele já nesse impulso, ele vai reforçar aquilo que a gente já quer que ele reforce em algum aspecto, né? Porque a gente precisa desse... A gente acha que a gente precisa desse antagonista, né? Porque a gente vive nessa realidade dual, para reforçar a nossa identidade, as nossas crenças. E aí ele abre falando dessa nossa necessidade de autoaprovação, como a Georgia falou lá no começo, né? Ele fala que debaixo do entendimento generalizado de que o problema do mundo é o mal e a solução é dominá-lo,
está uma necessidade psicológica não satisfeita de autoaprovação. 2/3 do nosso discurso político tem a ver com nossa necessidade de estar com a razão, de nos alinharmos com o bem. E aí, um pouco mais para frente, né, quando ele vai descendo um pouco nessa ideia e nessa nossa necessidade de autoaprovação, ele vai falar assim que, na maioria das vezes, ações praticadas com base na certeza de estar com a razão acabam validando a sensação de estar com a razão justamente por causa da reação hostil que essas atitudes provocam. Vê, eu disse a você que essas pessoas eram horríveis, e elas agiram de maneira horrível também, porque eu as coloquei naquele lugar. E aí ele fala que ações diretas, protestos, greves de fome, tudo mais só tem poder na medida da ausência da certeza de estar com a razão. Se praticadas intencionalmente a serviço da visão do bem que pode surgir, elas são de fato muito poderosas. Não precisam ser atos de guerra, podem ser atos de dizer a verdade, de gentileza ou de serviço. Como saber se seu ato é realmente um destes e não guerra fantasiada de amor? Como conhecer suas próprias motivações nas atividades políticas, seja online ou nas ruas? Bem, se você tem uma sensação de superioridade em relação àqueles que não estão participando, um senso de condenação ou de tolerância patriarcal em relação àqueles que ainda não compreenderam, e, portanto, você deve fazer nobres sacrifícios em favor delas, então é quase certo que sua motivação é a de provar que você está com a razão. Né? E aí, essa frase aqui me marcou muito, que ele abre aspas e diz assim, que depois você pode ir para o túmulo cheio de admiração por si mesmo. E pode até gravar na sua lápide, fui parte da solução e não do problema, diferente de algumas pessoas. Mas você não preferiria mudar o mundo do que estar com a razão e ser diferente de outras pessoas? Nossa, essa parte aqui eu ria sozinha. Mas você não preferiria mudar o mundo? Em algum outro lugar, um pouquinho mais para frente, ele vai fazer de novo essa pergunta, né? Do que a gente realmente quer, para a gente se fazer essa pergunta o tempo inteiro, o que a gente realmente quer com as ações que a gente está colocando no mundo. Vai, Jane. Eu li esses 3 capítulos e super debati, né, com meu namorado, e ele traz, né, como a outra provocação, ele trouxe essa provocação, né, de assim, quando a gente às vezes encontra pessoas que diferem do nosso pensamento, ele fala assim, porque eu tive uma situação assim que aconteceu comigo, que uma amiga minha falou algo assim, relacionado assim, nós não precisamos mais do feminismo, qualquer coisa assim, já foi tudo superado. Aí eu fiquei, tipo, incomodada com isso, eu me posicionei, mas, tipo, eu não fiz muita questão. E tinha uma outra amiga junto. E ela ficou super mais incomodada do que eu, assim. Daí eu falei para ela, assim, mas é que, assim, essas pessoas estão aí, entendeu? Todos estamos aí. Como é que você vai querer dizer que essa pessoa não poderia pensar desse jeito, né? Tipo, mas ela tem a nossa idade, como é que ela ainda pensa assim, né? Tipo, a gente já foi criado em outra geração, como ela ainda pensa assim? Isso incomoda muito, né? Como as pessoas estão em pontos diferentes, independente de que estudamos nas mesmas escolas ou coisas assim, né? E daí é o que o meu namorado perguntou, mas por que você contrariou o que ela falou? Eu falei, porque eu quis demonstrar minha opinião, né? Daí ele falou, mas você sabe que você não iria, qualquer coisa que você falasse, você não ia mudar o que ela pensa, né? Ela pensa assim e pronto. Daí eu falei, mas eu queria falar, né? Tipo, é muito difícil a gente pensar que a gente, tipo, poderia só ignorar e bola para frente, né? A gente sempre tem essa necessidade, às vezes, de querer estar falando o nosso ponto de vista. Tipo aqui, né? Olha só, eu tô super falando porque eu quero falar com as pessoas, assim. E, às vezes, ficar com isso do tipo, não, beleza, tá bom, não precisamos mais do feminismo, eu continuo pensando que precisamos, e você que não, e é isso. Muito bom, Jeane, muito bom. E aí ele fala um pouco mais adiante dessa coisa, mas você não preferiria mudar o mundo? Ele fala assim, você estaria disposto a abrir mão dessas crenças se isso tornasse um agente de mudança mais eficaz? Você está disposto a ver o quanto do seu sistema de crenças é um grande jogo para manter uma autoimagem positiva? Né? E essas 2 perguntas são perguntas que atravessam o trabalho do ativista o tempo inteiro, né?
E aí, por exemplo, teve uma das pessoas que trouxe a questão das corporações, né? Foi a Michele. Né, Michele? Essa é uma contradição do meu trabalho, por exemplo. Eu faço workshops em grandes corporações. E antes eu não fazia. Por quê? Porque eu estava buscando a pureza, entende? Eu não estava buscando mudar o mundo, eu estava buscando reforçar tudo aquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi? Que no mundo no futuro que eu envisiono da regeneração, não vão existir grandes corporações globais, porque o futuro é local. Então, assim, os autores que eu leio me sinalizam isso, e na prática eu já vejo isso acontecendo. Então, por que eu vou falar em grandes corporações? Por que eu vou falar em grandes corporações? Eu passei muito tempo refletindo sobre isso. E a conclusão que eu cheguei foi: existem pessoas dentro das grandes corporações, que foi humanizar aquele lugar, sabe? E aí, o que essas pessoas vão fazer com isso é a responsabilidade delas, é o karma delas. O meu karma é levar essa semente adiante, porque esse é o meu propósito, né? Então, a Luciana, que está aí, também trabalha com organizações, sabe? E ela também é uma das pessoas que muito nesse processo foi me chamando, vamos, vamos, vamos. E eu encontrei o meu coração pacífico quando eu cheguei nesse lugar, de eu não estou reagindo ao que as organizações são, eu estou agindo a partir do meu centramento, né? E aí, esse lugar de as organizações também são as grandes promotoras da destruição do mundo, esse é o lugar de que eles são os maus e eu sou boa. Eles são as pessoas que mentem e eu sou a pessoa que fala a verdade, né? Então, esse é o lugar da autoimagem positiva. E aí, quando a gente entra nesse lugar, o que a minha experiência tem me mostrado é que existem, sim, pessoas em cargos de liderança que têm um coração muito bonito, que fazem coisas muito boas, mas que também tomam decisões equivocadas. E o meu papel não é julgá-las, né? Então, enquanto eu lia esse capítulo do Estar com a Razão, me via muito essa relação com as marcas, com as organizações, com o capitalismo, com essa coisa que a gente, né, vai lá e critica, e eu acho que acabou, de alguma maneira, me trazendo para esse lugar daquilo do coração pacífico mesmo, sabe? Ao invés dessa luta. Mais adiante, o Charles fala: ver um punhado de pessoas más como sendo o problema nos coloca na categoria de pessoas boas e nos desculpa da nossa culpa. Qualquer ameaça à história é, portanto, uma ameaça à nossa própria bondade e autoaceitação, que parece uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Daí a fúria que a gente sente, né? Então, quando o outro ameaça a minha autoaceitação, porque de alguma maneira eu me vejo naquela maldade, isso gera em mim também um ódio que precisa ser sentido, né? Como a Michele falou anteriormente, a nossa amiga psicanalista também. Mais um pouco para frente, e aí, gente, vão levantando a mão, tá? Eu quero chegar no último capítulo, então vocês levantam a mão, eu paro. Ele vai falar que o nosso imaginário, a nossa capacidade de envisionar, ela foi muito influenciada pelos filmes hollywoodianos, né? E ele vai dizer que principalmente os filmes infantis defendem esse lugar do bem e do mal, né? E ele fala que a resolução dos maiores dramas no cinema vem com a total derrota de um sujeito irremediavelmente mal, né? E aí ele fala desde filmes como Avatar, O Rei Leão, Detona Ralph, a solução do problema é sempre a mesma: derrotar o mal. E aí ele fala que dá o exemplo dos filmes de ação também um pouco mais adiante. E ele diz assim: uma vez que o rótulo mal é uma forma de criar um outro, poderíamos dizer também que é a mentalidade que define o nosso relacionamento com tudo mais que transformamos em outro: a natureza, o corpo, as minorias raciais e assim por diante. Que essa tecnologia que a gente criou para justificar o mal é a mesma que a gente usa para promover todas as separações com as quais a gente fundamenta a narrativa na qual a gente vive, né? E ele fala que isso certamente tingiu a nossa visão de mundo, fazendo o mal a essência do que deve ser sobrepujado, parecer a base natural para histórias que construímos a fim de compreender o mundo e seus problemas. Quem não quer ser o herói, não é mesmo, Beatriz? Ninguém quer ser o vilão.
E aí a gente chega no capítulo da psicopatia, que é que esse capítulo eu quero ouvir Fernanda bastante falar para nós sobre coisas, né? E aí, para a gente entrar um pouquinho mais nesse capítulo da psicopatia, ele vai falar que ele sustenta que a mudança ela não vem dessa derrubada dos poderes que estão estabelecidos, mas da transformação. E ele faz essa alusão, essa comparação, essa relação entre a ideia de psicopatia com a própria narrativa que sustenta a sociedade. Ele diz que, na verdade, o psicopata é essa produção, né, desse sistema de crenças. E aí ele vem no começo tentando descrever, né, o que é, e aí ele fala que o psicopata se transforma nesse termo cientificamente sancionado para designar uma pessoa malvada. Beijos, Cris, acho que a Cris já foi. E aí ele fala assim, ele diz que a gente vive num sistema que recompensa a psicopatia, né? Porque esse psicopata que busca maximizar o autointeresse, ele faz uma comparação falando que as organizações também tentam maximizar o seu autointeresse. E aí ele vai falar que nos altos cargos de organizações existem psicopatas ocupando esses cargos, né? E aí ele traz esses comportamentos, como a frieza, a insensibilidade, o bloqueio da empatia, a manipulação, esses extremos, né, como um desejo de se sentir vivo. Nossa, eu me vi em várias características dessas, quero dizer. E ele diz que o nosso comportamento no mundo da separação confirma a premissa deste mundo. Ele nos transforma em quase psicopatas egoístas e maximizadores de vantagens, né? E aí ele pega e bota esse psicopata como essa figura. E aí ele fala, dada qualquer circunstância cultural, há sempre algumas pessoas que a incorporam de modo extremo, servindo de espelho para que possamos reconhecer essa mesma tendência em nós mesmos. Aí Ingrid trouxe o caso do nosso excelentíssimo presidente. Isso é o que os psicopatas fazem, né? Eles servem de um totem para aquela maldade que existe também dentro de nós. E aí ele fala que, no entanto, pessoas com tendências psicopáticas de fato têm muito poder hoje em dia e agem para impedir qualquer ameaça ao seu poder. Será que isso significa que precisamos usar a força? Não pretendo condenar a força categoricamente. Há circunstâncias em que eu mesmo usaria, por exemplo, se alguém estivesse ameaçando os meus filhos. Mas é perigoso extrapolar essas situações, né? E aí ele vai um pouquinho mais para frente, falando para a gente que nessas situações extremas a gente não vai buscar o nosso dicionário ético, né? Então, peraí, o que foi que eu defini como ética para eu dizer como é que eu vou tratar a pessoa que está com uma arma na minha frente querendo matar o meu filho? Ele diz que nessa situação, em geral, o que vai emergir são outras formas de avaliar e não só puramente essa razão, essa compreensão. E ele fala, tenho certeza de que outras coisas assumiriam o comando das minhas decisões. Será que eu lutaria? Talvez. Será que eu encararia o homem com calma e diria, para fazer isso você deve estar muito desesperado, como posso ajudá-lo? Talvez. Certamente a escolha dependeria em parte de uma vida de experiências de aprendizado, né? E aí ele está falando de consciência, que é essa prática que vai levando a uma compreensão que não está só na mente. Eu ri nessa parte, tá, gente? Desculpa, mas enquanto eu li, eu ri. Porque é mesmo muito difícil para a gente, né, olhar para isso e olhar a partir de uma outra perspectiva. E ele fala assim, aspirar a ser um homem de princípios é um tipo de separação, parte do programa de controle. Equivale a tentar passar por cima das coisas viscerais, do instinto e muitas vezes do coração. Quantas atrocidades na nossa história foram justificadas por um princípio ou outro, né? O que exatamente queremos dizer quando falamos que os psicopatas detêm o poder na nossa sociedade? O poder na sociedade humana depende de um sistema de acordos nela estabelecido. Então, se o psicopata ele representa a nossa sociedade, ele está nesses mais altos cargos, como as pessoas falam, foi a gente que deu esse poder para ele através dessa narrativa que a gente sustenta e da qual nós somos cúmplices todos os dias. E aí eu gosto muito, inclusive eu tenho um slide de uma aula que tem esse pedacinho dessa frase, que eu acho lindíssimo. Luciana Banzanella está aí, que não me deixa mentir, que ela já me ouviu dando isso no Futuros Regenerativos.
Em outras palavras, o poder de uma sociedade complexa surge de uma história, de um sistema de acordos e narrativas que servem de andaimes para o mundo, né? Então, essas histórias estão produzindo esses psicopatas, na opinião dele. Nossa história atual facilita a manifestação da psicopatia e empodera o psicopata. Em última instância, é a história e não a força que empodera aqueles que estão no poder. Por isso, devemos agir no âmbito da história. E aí a gente vai entrar num pedaço que eu gostei muitíssimo no capítulo, que ele fala assim: e se talvez o psicopata foi exatamente o oposto do que nós pensamos, né? Porque a gente associa o psicopata com aquela pessoa que não sente nada. E ele fala assim: e se o psicopata não for alguém que nasceu sem sentimentos, mas alguém nascido com uma extraordinária capacidade de empatia e sensibilidade à dor emocional? Incapaz de suportar essa intensidade, ele a bloqueia totalmente. A maioria de nós não precisa fazer isso porque a imensa dor do mundo não nos afeta de modo tão forte. Ou digamos que ela nos afeta de maneira diferente, talvez uma dor mais profunda, menos imediata, menos crua. Nessa hora, minha cabeça deu tilt. Foi assim, plim! Né? E aí, só antes de passar a palavra para a nossa psicanalista que vai fazer uma análise para nós, ele traz um pouquinho mais adiante, né, ele fala do quanto, inclusive, como a gente cria os nossos filhos, contribui de muitas maneiras para bloquear os sentimentos. Então, desde a infância, a gente vem fazendo esse trabalho de domesticação, em particular dos nossos meninos, né? E aí ele fala que, para além da infância, isso está impregnado na sociedade inteira. E aí ele traz um exemplo que eu achei genial. Ele fala que em inglês a palavra cool, que quer dizer frio numa tradução literal, tem sido o adjetivo de aprovação mais usado durante os últimos 50 anos. Mas por que frio significa bom? Por que desejável ser frio nas emoções, não sentir muito, não se importar muito, não levar nada a sério? Um dos motivos pode ser a vontade de se retirar de um mundo doloroso demais para suportar. Outro motivo é que reconhecemos a falência de muitas coisas que se espera que levemos a sério. Então a gente precisa se anestesiar para viver nesse mundo que nem a gente acredita que deveria ser desse jeito. Nossa, essa parte dá até uma dorzinha no coração. Vai, Fernanda. Só clarificando que eu não tenho competência para fazer uma análise técnica, tá? Eu vou só fazer alguns comentários. Que já desde o Freud, ele teoriza sobre a perversão e ele já traz uma teorização que ele defende muito que o perverso não é diferente de quem é considerado normal, que inclusive ele teoriza que a sexualidade das crianças ele chama de perversa polimorfa. Então ele diz, todos nós partimos do mesmo lugar, o que acontece com o perverso é que ele fixa a sexualidade, o desenvolvimento dele num ponto que nós amadurecemos de outra forma, mas ele não é tão diferente assim, e num certo momento ele até teoriza que seria o negativo da neurose, assim, seria, tipo, outro lado da mesma moeda, assim, e ele já defende lá no início do século XX que não, eles são bem mais parecidos com a gente do que a gente costuma pensar. E eu acho que ele faz isso, e o Charles traz isso de, bom, talvez eles sintam muito, justamente porque tem algo de poder se questionar qual é a humanidade que está ali, assim, né? Porque os perversos, eles vêm para tratamento também nos consultórios, e é muito difícil de atender. E eu já ouvi muitas pessoas falando assim, que para lidar com isso, a gente sempre tem que se perguntar qual é o sofrimento? E lembrar, essa pessoa está sofrendo, é por isso que ela está no consultório. Qual é o sofrimento? Porque eu acho que, de alguma forma, isso resgata a possibilidade de a gente relembrar que tem humanidade ali, tem uma pessoa ali, tem sofrimento ali. E eu acho que na história que a Jeane estava contando, assim, né, que ela se pergunta, ela e a amiga, né, como que ela pensa desse jeito? Como que ela pensa desse jeito? Eu acho que é uma pergunta importante, assim, tipo, pra gente se fazer de verdade, não retoricamente, assim, né? Tipo, não de forma indignada, mas de verdade, tipo, como que essa pessoa pensa desse jeito? Que dor que tem aí? Que sofrimento que tem aí? Que confusão que tem aí porque ela pensa desse jeito? Eu acho que isso nos recoloca um pouco nesse lugar mais humilde de investigar de verdade e não de dizer que a gente está certo. E também nos relembra que, bom, essa pessoa pensa desse jeito porque
tem sofrimento, tem confusão, o que que é? E acho que nos puxa um pouquinho mais para o lado da compaixão, que aí nos vai mais para o lado da alteridade, assim, da compaixão, tipo, essa pessoa é um ser humano como a gente, e tira um pouco do self-righteousness ali, né, do eu estou certo, do eu sei o que é, nos relembra o que a gente tem de similar com aquela outra pessoa, inclusive no que a gente não entende daquela outra pessoa, assim, né? Obrigada, Fê. Bia. Então, esse capítulo, ele me lembrou muito da minha pré-adolescência, que foi um período meio dark, assim, e que eu gostava muito dessas coisas de psicopatia, de Criminal Minds, dessas séries de polícia e tudo mais. E tinha um livro famoso na época, O Psicopata Mora ao Lado, umas coisas assim. E nessa série, Criminal Minds, ele sempre, tipo, é um grupo, né, de policiais, FBI, sei lá, que eles tentam desvendar a mente de um serial killer que tá rolando. E é muito legal porque eles vão indo, tipo, na história do cara. E sempre, assim, é uma história bizarra de muito sofrimento. Então, tipo, com certeza aquele serial killer foi abusado, ou foi, tipo assim, eles vão atrás dos gatilhos que levaram aquela pessoa a agir assim. E para mim era muito chocante, assim, falar, tipo, gente, essa pessoa ela não é má porque ela é má, porque ela quer sair matando todo mundo, porque ela realmente não soube lidar com tudo que aconteceu. E a polícia ia atrás daquilo tudo para enfim, para conseguir achar a pessoa e mexer naqueles gatilhos dela, né? Então, para mim sempre foi algo que me chamou muita atenção e me colocava já nesse lugar de compaixão. Mas com o tempo, né, a gente vai crescendo, e esse meu lugar foi muito julgado como ingênuo, assim, sabe? Até recentemente eu estava num encontro de escutativa, assim, e uma das perguntas foi, eu não lembro exatamente a pergunta, mas a gente estava num grupo e a gente só tinha que escutar um ao outro, e era realmente essa, eu não lembro a pergunta, mas eu sei que a gente chegou num ponto em que, tipo assim, já lembrei, era negócio de veganismo, de que os medicamentos iam começar a ser testados em presos e não em animais, enfim, um negócio assim, bem bizarro. E aí tinha uma mulher nesse grupo, ela era jornalista e ela já tinha lidado com muitos criminosos. Então ela já tinha entrevistado, tipo, psicopatas, já tinha entrevistado essas pessoas. E para mim, eu ainda nesse lugar ingênuo de, tipo assim, mas eu não acho que eu ainda acho que é uma pessoa ali que merece compaixão. E ela, tipo, não, eu olhei dentro do olho e ali não tinha amor. Então, tipo, para mim, assim, eu me senti muito ingênua nesse momento, sabe? Mas me abriu a porta também para, não sei, para ir para esse lugar de não saber. Enfim, acho que é isso. Obrigada, Bia. Jane, você está com a mão levantada? Então, Tá baixinho o teu áudio. Tá baixo? Agora Então? ficou bom. Tá. Então, eu li um livro recentemente que se chama Outsiders, do Howard Becker. E ele fala bem isso, como assim, existem pessoas que são sempre colocadas à margem da sociedade, etc., né? Ele faz reflexões sociológicas sobre isso. E como as pessoas pensam, né? Essa pessoa não deveria fazer isso, por que ela faz isso, etc. Mas, assim, nesse caso, geralmente dos psicopatas e dos serial killers, né? Fica muito uma reflexão que eu venho fazendo é assim, ó, que como a gente não se imagina fazendo o que eles fizeram ou qualquer coisa assim, né? E é um lugar muito incômodo, porque você fica imaginando, a pessoa foi a um extremo de uma circunstância, assim, a troco de quê? E todos esses julgamentos morais, essas questões, né? Mas a gente precisa aprender a conviver que todo mundo pode um dia cometer qualquer coisa que seja tão terrível quanto, ou mesmo, né, digamos, um homicídio ali, ou qualquer coisa assim. E tá tudo bem. Só que tá tudo bem não estar tudo bem também, né? Então, é um negócio, assim, bem complexo. E eu, assim, percebo muito na narrativa, principalmente essas coisas dos serial killers, assim, que é uma narrativa, um olhar bem científico, sabe? E que talvez, que é o que eu venho estudando na criminologia,
que precisa um olhar mais social para esse aspecto, porque muitas vezes é colocado justamente nessa parte psicológica, nessa parte, como é que formou a criação da pessoa, mas muito olhando, assim, o indivíduo. Sabe? Sem olhar ao em volta. E é esse movimento, assim, que a criminologia vem fazendo, assim, criticando alguns conceitos que estão no passado, assim. Então, por isso que eu achei tão incrível esse fechamento ali da psicopatia, É psicopatia? Que era o último ali? É psicopatia. Isso. Porque vem muito numa busca de uma nova narrativa mesmo, porque essas histórias de muitos determinismos, assim, também vem sendo colocado em questão, porque até que ponto realmente aquela pessoa é condenada, assim, ela teve esse tipo de criação, ela é condenada a ser um fracasso social e a jamais evoluir e a ser condenada por um crime que ela cometa no futuro, sabe? Aonde que está esse ponto, assim, e daí aí que entra, onde nós também não somos responsáveis por não olhar para essas pessoas e fazer uma reflexão, não julgar e não, vamos colocar no bom caminho, mas saber que nós estamos no bom e no mal também, né? É isso. Queria só terminar. Queria só fazer um alerta que, gente, matar os outros não é bom, tá? Eu preciso deixar isso bem claro, não façam isso. Não tentem isso em casa. Esse como não é o como que a gente acredita, a gente não está passando pano para essa manifestação do ódio, né? A gente está discutindo todo esse lugar de quais essas possibilidades que existem dentro de nós. Isso é muito importante. E aí, antes de eu passar a palavra para a Renata, tinha me vindo uma coisa sobre isso que eu achava super interessante, mas foi embora. Enfim. Renata, vai lá. Renata? Sim, não? Você está no mudo? Você me ouve? Eu só me lembro daquelas mesas espíritas. Renata, você me ouve? Manifestação aqui. Cheguei com uma mensagem para vocês. Não, eu achei bem interessante isso, né, da psicopatia em relação ao que essa jornalista trouxe e que o Charlie traz. E que muitas pessoas que são aí ativistas contra os sistemas penais, que é justamente que o problema está no sistema, né? Então, essa pessoa não tinha, eu vi nos olhos dele, não tinha amor. Não tinha amor, por que que não tinha amor nessa pessoa? Será que um dia ela recebeu amor realmente? E aí você coloca essas pessoas, né, falando em sistema, exatamente, o que é amor? E aí você coloca as pessoas dentro de um sistema penal, onde elas são colocadas ali como se não fossem nada, como se fosse um objeto, e muitas vezes como essa parte, né, esse ódio, voltando para esse ódio que a gente tem, que a gente quer ver uma justiça, então alguém tem que sofrer por todo o mal que a gente cria, né? E aí eu acho que é muito interessante, só que eu também fico um pouco assim na dúvida quando a gente traz essa questão pro sistema, né? É um sistema que valoriza a psicopatia, é um sistema que faz isso com as pessoas. Só que ao mesmo tempo eu fico um pouco na dúvida do porque quem que criou esse sistema? Né? E ele até fala em algum momento que, tipo, é um sistema formado, pelo que eu entendi, por psicopatas, né? Então, é um sistema ali formado com pessoas que já tinham, talvez, mas... E aí traz de novo essa coisa de estar com a razão, né? Tipo, quem que é que criou esse sistema? Será que a gente é tão melhor do que isso, do que essa pessoa que está presa, do que essa pessoa que é um psicopata? Às vezes a gente não está fazendo a violência diretamente, mas a gente está fazendo uma série de violências indiretamente pelo nosso discurso, apoiando uma série de políticas de violência e de tudo, né? Então, nossa, é bastante coisa para se pensar. Mas lembrar disso, né? O sistema, eu achei bem bacana dele colocar. E o que sobra de nós quando a gente encara isso de frente, né? De que a gente sustenta e é atravessado por todas essas violências, né?
Tem um lugar aí que é bem punk. E aí, só para a gente fechar, que eu tenho 4 minutos, eu vou fazer um pulo de uma página que eu achei bem importante. Ele falando dessa questão da sensibilidade, da insensibilidade, né? Ele conta uma história da vida dele, dizendo que ele foi uma criança excessivamente sensível e ele sofreu com bullying durante os primeiros anos da adolescência, de maneira grave. Ele aprendeu a bloquear a parte dos sentimentos dele. Embora esse bloqueio não tivesse chegado a um grau extremo de psicopatia, ele permitiu fazer coisas muito insensíveis e manipuladoras ao longo da vida, né? E aí ele fala que tem uma música que era a letra da música da vida dele nesse tempo, porque ele queria, de forma desesperada, sentir algo, né? E ele fala assim, a letra diz, me dá vida, me dá dor, me devolva a mim mesmo. Então esse desejo de resgatar a sensibilidade depois de maior, né? Levava ele a esse desespero. E aí, um pouco mais para frente, ele diz, como aprender a sentir novamente? Isso afeta a todos, e não apenas aqueles a quem chamamos de psicopatas. Pois cada um de nós, de nosso próprio modo, bloqueou as conexões que sentiu com partes de seu ser estendido. Que é isso que a Renata estava falando, né? O David Abram, era isso que eu queria falar ainda agora, que eu esqueci. O David Abram, ele fala sobre o nosso corpo menor e o nosso corpo maior, que é esse corpo coletivo, né? E ele fala também no livro dele sobre a ecopsicologia, né? Falando que essa ecopsicologia ela vai trazer uma perspectiva de que os nossos doentes mentais, eles são indivíduos que estão manifestando as nossas dores coletivas, né? Então, tem algumas pessoas purgando o nosso sofrimento coletivo. E que por isso que é importante que essas pessoas sejam vistas, não que esse sofrimento seja visto não como um sofrimento privado, né? Por exemplo, o psicopata, o problema é dele. A gente tem que prender ele, a gente tem que internar ele o sofrimento é privado. Mas não, é um sofrimento coletivo, né? E aí ele fala que algumas vezes é um sofrimento de uma família, é um sofrimento de uma região, ou é um sofrimento do próprio dor do mundo, né? Então, a gente olhar para essas manifestações da doença, e eu acredito que a gente pode pensar nisso em todas as perspectivas, né? Porque se a gente for pensar em tantos de nós diabéticos, isso é o quê? É um problema coletivo da construção desse sistema. Assim como tantos de nós depressivos são manifestações individuais de um problema coletivo. Tantos de nós ansiosos, né? Tantos de nós com outras doenças mentais, que a partir dessa perspectiva que o David Abram traz, né, da ecopsicologia também, vai para esse lugar que vocês estavam levantando anteriormente. E aí eu já vou para a última página, para a gente encerrar, em que ele diz assim: queremos encontrar uma forma de abrir as comportas do nosso coração. Coisas para erradicar a poliomielite da África ou a liberdade na internet talvez aplaquem o desejo por algum tempo, mas por fim deixam de nos excitar, assim como os psicopatas, que vão precisando cada vez fazer coisas mais extremas para aplacarem essa necessidade de sentir. Ele fala assim, os portões se fecham de novo, talvez por esgotamento ou fadiga compassiva. Para alguns de nós, nenhuma dessas causas, se consideradas de forma isolada, conseguem furar o tédio, a indiferença e a frieza. É preciso ver aquela coisa maior a que estamos servindo. Precisamos de uma história do mundo de que realmente gostemos. De que, no fundo, é por isso que todos nós estamos ansiando, por uma história de mundo que nós realmente acreditemos, né? Então é isto, meu povo. Encerramos pontualmente 20h30. Muito obrigado pela presença de todos. Abram seus microfones e vamos dizer tchau um para o outro. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Amo esse grupo. Tchau. Vamos tomar vinho agora, Gu. Vamos! Beijo! Chiquérrimo, Guti, tomando seu drink. Não é? Arrasou. Chiquérrimo. Beijo, gente! Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.